Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui tem os diversos vídeos. Aqui nós temos os 3 de ontem, que é o do Brasil, 15 dias do Cone Sul, Centro-Oeste, Sudeste, e o do Nordeste e Centro do Brasil, Centro-Norte. E aqui os canais parceiros, onde o pessoal também pode se inscrever e dar o like. O importante é dar o like e fazer a visualização. Para o pessoal que quiser ajudar a gente, entra na sua conta normal, depois no Ronaldo Coutinho no YouTube, vem aqui no Valeu ou aqui no Pix, nome da Neide. Muita gente já tem contribuído e a gente agradece bastante. Pode ser um valor pequeno, uma vez por mês. A Segna, com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta para no campo, pode ser comprada com desconto, desde que digam que viram propaganda no canal do Tempo. Então, Segna catarinense de atuação na América Latina. E a propaganda? Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Aqui, ó. Basicamente o mês de abril. Finalzinho de março, abril. Tu vê que aqui, começando pelo norte do Brasil, nós temos dentro do padrão, um pouco abaixo, um pouco acima no Acre. Isso aqui vai ajudar um pouco na enchente, embora nas nascentes aqui a chuva ainda é excessiva. Rondônia abaixo do normal. A parte do Amazonas que aparece abaixo do normal. Pará, boa parte do Tocantins, boa parte de Goiás, todo o Mato Grosso. Em torno, acima da média, abaixo da média, aqui no Mato Grosso do Sul, um pouquinho acima na fronteira com o Paraguai. E pegando aqui o centro-norte do Paraguai e aqui ó, o centro-norte da Argentina também. Então, até essa área aqui mais da Argentina também pega com chuva acima do normal. Santiago do Esteiro, oeste de Santa Fé, parte do Chaco, Formosa, Salta e um pedacinho de Jujuy. E até aqui a região do Tucumã. Então, nessa área aqui fica acima da média durante abril e nessa grande área aqui abaixo da média. Principalmente aqui, o oeste do Rio Grande do Sul, o noroeste e norte do Uruguai, e norte de Entre Rios e sul de Corrientes. Até semana passada estava dando acima da média, agora ele deu uma reduzida. Não é uma reduzida grande, vai ter chuva, isso aqui pode ser até benéfico, porque não tendo mais do que 7, 8 dias sem chover, não atrapalha tanto o desenvolvimento do que ainda tem de safra de verão na Argentina. Aqui pode ser o excesso de chuva o problema. Aqui, por enquanto, melhorou o quadro em relação quando chegar na parte da colheita, fica menos úmido. Isso já é uma grande coisa. Tem chuva que está ajudando as lavouras que estão na fase final e ao mesmo tempo vai ajudar quando começar a entrar na colheita. No sul do Brasil, continua com esse problema de chuva bem irregular, principalmente essa primeira quinzena de abril, onde fica mais seco. Vem chuva, não está indicando uma ausência de chuva grande, indica chuva abaixo do normal. Pode ter, de repente, aí em alguns locais do sul, 8, 10, 12 dias sem chuva, até nesse ponto ainda é provável. Mas não vai ser uma estiagem severa. Talvez um pouquinho de preocupação essa região aqui, ó. Em Santa Catarina, praticamente sem nada muito significativo, a não ser aqui o oeste que continua com o problema da água. Aqui, até meados de abril, não está indicando nenhuma chuva significativa generalizada. Mas, segundo aqui exemplo, vocês vão ver que melhora um pouquinho. No Paraná, preocupa um pouco. Teve chuva em algumas áreas nessa quinta e talvez hoje também possa ter alguma chuva e até sábado, nessa região aqui oeste que dá uma ajuda. Grande parte do Paraná está com uma situação razoavelmente boa. Mato Grosso do Sul também, um pouquinho de preocupação aqui, mas aqui dá uma melhorada. A grande mudança foi o Sudeste. Na rodada passada, todo ele, até a primeira quinzena de abril, era seco. Agora ele está dando o mês de abril úmido. Pode ser um pouco aquela transição, como agora a gente pega todo o mês de abril, então é possível que a primeira quinzena não seja tão aguada e a segunda um pouquinho melhor. Vamos ver como é que se comporta. E aqui diminuiu a anomalia negativa. Está negativo, tá, mas não chega a afetar a safrinha do milho por enquanto. Está numa situação boa. Vai ter alguns episódios de chuva, depois vocês vão ver no outro mapa, dar uma pequena melhorada. Então, por enquanto, a safrinha do milho no Mato Grosso, Tocantins, Goiás, parte do Mato Grosso do Sul está indo bem. No Paraná, aqui essa região aqui, o problema vai ser o frio, porque como a safrinha foi plantada muito tarde, provavelmente
vai avançar dentro do período normal de geada, que é a segunda quinzena de junho e julho. Isso não tem escapatória, é só torcer para que não haja nenhum evento. Basta uma noite só para fazer o estrago. E aqui no Sudeste a chuva volta a atuar, o que é muito bem-vindo, principalmente nessa região aqui que o pessoal também planta alguma coisinha de milho safrinha ou milho para forragem. A partir desse final de semana começa a voltar a chuva gradualmente em Minas e São Paulo. Rio de Janeiro também diminuiu a anomalia negativa e melhorou bastante aqui no Café do Leste Mineiro e também do Espírito Santo. No Nordeste a melhora foi maior. Grande parte da região acima da média jogou, antes ficava mais aqui a anomalia negativa, agora jogou mais para cá e melhorou esse lado. Então, chegando abril começa a melhorar principalmente para a Bahia. Vai resolver o problema da seca na Bahia? Não, mas ajuda bastante na parte de cisternas, alguma coisa de pastagem. Aqui também no sul da Bahia começa a melhorar, aqui é o pessoal do café, então dá uma melhorada. Aqui não, aqui na Bahia, nessa parte nordeste, a situação vai ficar boa. Aqui está começando a entrar nessa faixa aqui na estação chuvosa, aqui está começando a entrar na estação seca. Também melhorou aqui no Piauí, continua bom no Pernambuco, melhorou na Cealba, mais ainda lá na Paraíba. No vídeo do Nordeste tem mais complemento. Quando a gente pega o período de metade de abril até metade de maio, tu vê aqui, quando vai entrando no período mais seco, diminui, ó, fica mais próximo do normal essa região central do país. Aqui, ó, significa algumas ocorrências de chuva entre final de abril e maio, isso vai ser excelente. Se tiver pelo menos uma boa chuva entre o dia 25, 30 de abril, 1º, 5 de maio, já garantiu o milho safrinha. Então a situação do milho safrinha no Mato Grosso está indicando ser boa, Tocantins também e Goiás. Aqui continua abaixo do normal, Rondônia, Acre. Aqui por um certo ponto é bom para baixar o nível dos rios. Aqui também está entrando no período normal de tempo com pouca chuva. No Nordeste também continua bom, abril até a primeira quinzena de maio, especialmente a Bahia. Não é muita chuva, mas qualquer coisa acima da média sempre ajuda. E mais chuva aqui no litoral. E uma redução aqui, vocês vão ver depois no vídeo, no leste de Pernambuco, que também pode ser bem-vindo. No Sudeste diminui um pouco a chuva, provavelmente quando estiver mais perto de maio. Aqui no sul de Minas, ainda com alguma chuvinha de normal acima no Triângulo Mineiro, no centro-norte de Minas, continua um pouco melhor no Espírito Santo, no Rio vai ficando mais seco, São Paulo dentro do padrão, um pouquinho mais úmido no litoral, e aqui no sul, ó, no Mato Grosso do Sul, dá uma pequena melhorada, que é bom para o milho safrinha, e aqui no sul melhora no Paraná, com chuva um pouco mais acima da média, Santa Catarina fica mais próximo da média, abaixo, e Rio Grande do Sul abaixo, mas diminui a anomalia negativa, algumas ocorrências de chuva. E aqui no Uruguai também. Na Argentina volta a indicar alguma chuva acima do normal na área de produção. Ainda pode ter algum empecilho com alguma chuva bem no finalzinho da colheita, ali talvez do dia 20 de abril, início de maio para frente. Então, algum probleminha pontual até não dá para descartar. Quando chega a parte da temperatura, aqui uma novidade boa, uma chuva um pouquinho melhor aqui no centro do Chile. Na temperatura nós temos o quê? Abaixo do normal em abril, basicamente em todo o centro-sul do Brasil. Saiu aquela bolha de ar quente, ficando mais próximo do normal. No sul do Brasil, o abril fica mais ou menos em torno, abaixo da média. Ou seja, um comportamento normal que se espera de abril. O que é? Alguns dias de frio forte, como nós vamos ter agora no início de abril. Começa a esfriar no dia 1º, dia da mentira, e depois fica mais frio no dia 2 e 3, podendo ter geada aqui nessa região do Paraná, nos Campos de Palmas, e aqui também nessa parte aqui de Santa Catarina, onde pode ter geada isolada, mais intensa aqui na Serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então nessa faixa aqui pode ser as primeiras geadas assim um pouquinho mais amplas em relação ao normal. Não é muito comum no início de abril geadas que fiquem fora aqui do topo da serra, mas vamos ter. No topo da serra pode chegar até negativo. Então está indicando um abril de normal a um pouco abaixo da média em várias áreas do sul. Ou seja, nós vamos ter mais ou menos uma alternância de frio e calor. Pode ter algum pico forte de frio ou algum pico isolado forte de calor, principalmente na parte oeste da região sul. Tu vê que toda essa área aqui fica em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima. Ainda tem algum calor nessa região aqui, ó. É provável que talvez final de abril, início de maio tenha algum período de calor. No sudeste e centro-oeste, temperaturas em torno, abaixo do normal. Então, alguns episódios de frio já podem acontecer em abril, principalmente em maio, nessa região aqui de São Paulo. Na Mantiqueira já começa a ter geada também. É normal, quando a gente fala de Mantiqueira, são regiões que estão
de 1.200, 1.300 metros para cima. Aqui na Serra do Rio também e aqui na divisa com Minas e São Paulo. Nessa área aqui, algum friozinho de vez em quando pega. Quem sabe lá o nosso amigo Rodrigo possa pegar algum friozinho já em abril, aqui no sul de Goiás também. Então aqui um pouco é pela chuva e outro pouco pela temperatura que vai subir algum ar frio. Também algum ar frio pode chegar aqui no litoral do Nordeste e Sudeste. Nessas outras áreas aqui é mais em consequência da chuva mesmo. Quando chega metade de abril, maio, sem muita alteração, volta a esquentar no centro da Argentina, aqui fica de normal a quente, normal a frio, mais próximo do normal. Está indicando um outono mais ou menos dentro do padrão. O que é o outono? Finalzinho de março, abril, primeira metade de maio. Esse é o outono clima. O mês mais típico do outono é abril, isso no caso do Centro-Sul. Nas regiões onde é diferente, como o Nordeste está entrando no inverno, lá na Amazônia está entrando no verão deles, no Centro-Oeste vai entrar numa alternância, num verão com característica de frio de manhã, calor à tarde. Então tu vê que aqui, ó, nessa região, temperaturas em torno, abaixo do normal, picos de calor, picos de frio, aquela alternância que a gente espera, até em função do vestígio do efeito da laninha e depois a própria estação em si. Vai diminuindo a intensidade do sol, aumentando a duração da noite. Aqui no sul também começa a ter mais nevoeiro, o pessoal tem que ter mais atenção nas estradas, aeroportos, algumas vezes nevoeiro também em cima do oceano, pode ter algumas ressacas. Pessoal, vai ser um ano que vai ser o paraíso dos sites que gostam de fazer sensacionalismo em cima de ciclones, que às vezes nem vem. Agora mesmo tem um site dizendo de um super ciclone que não vai nem afetar aqui o sul, vai ficar aqui atrapalhando os peixes, cachalotes e lulas nessa região. Aqui vai o que? Vai permitir a entrada do frio e aí sim, alguma ressaca nessa região aqui no começo de abril. Mas o que está chamando a atenção é o quê? É a condição de um outono mais ou menos dentro do padrão. Alguns dias de frio forte, alguns dias de calor e vários dias de temperatura um pouquinho baixa de manhã e muito agradável à tarde. Já vamos começar a ter geada, então no comecinho de abril já pode ter nessa região. Lá entre fim de abril, entre final de abril e maio, nós já podemos ter geadas um pouco mais amplas aqui no sul, que é a característica. Pode ameaçar alguma coisa aqui no sul do Mato Grosso, nessa área do Paraguai, sul de São Paulo, aqui no extremo oeste. Na Mantiqueira, essa região aqui é normal ter geada também, parecido com a gente. Nas serras do Espírito Santo também. Então vamos ter quedas de temperatura. Uma ou duas massas frias podem chamar a atenção e talvez uma ou duas massas de ar quente também chamem a atenção. É possível que a gente tenha algum calorzinho no final de abril ou início de maio, que é comum. Como já vamos ter uma sequência de dias de frio agora, vamos ter esse frio agora, vamos ter frio também ali no período da Páscoa, dia 7, 8 e 9. Então, eu acho que vai surpreender muita gente esse outono, que se esperava muito quente e no final vai acabar sendo normal ou até um pouco frio. Pode ajudar o setor do vestuário, com algumas entradas de frio um pouco mais cedo, isso incentiva o pessoal a consumir. Mas no vestuário, o problema principal, primeiro é a economia, ver como é que está a situação, para que daqui a pouco a pessoa investe bem, acaba vendendo e não recebendo lá na frente. Na parte de clima, São Pedro ajuda, tem que ver a economia. E obviamente ser esperto também no tipo de produto, né? De preferência produtos que tenham saída boa, que podem até, se ficar no estoque, ser vendido ano que vem, coisas desse tipo. E coisas assim, casaco muito pesado, já fica um pouco mais preocupante, que o inverno vai ser bem alternado. Vai ter frio? Vai, mas vai ter alguns dias de calor também, um pouco fora do padrão, e deve ser o inverno mais úmido. Sendo o inverno mais úmido, ele pode fazer que nem foi o verão. O verão, se eu olhar os dados estatísticos, foi um verão ridículo em Santa Catarina, em termos de dias acima de 35 graus. A cidade como Criciúma, na estação do Sangão, teve em torno de 8 ou 9 dias, se eu não me engano, igual acima de 35. O normal é mais de 30. Agora, a umidade que entrou, principalmente em fevereiro e março, compensou. Foi extremamente desconfortável, apesar de não ser valor alto. O inverno também, ele pode até ser um pouquinho acima da média, mas mantendo a tendência de um inverno úmido, ele pode dar uma sensação de frio, até mesmo aqui na região do Sudeste. Aqui também pode sofrer uma ou outra entrada de frio que chame a atenção nesse sentido. Neve, esses eventos extremos só com 4, 5, 6 dias de antecedência. A neve é um fenômeno que raramente deixa de ocorrer. Nos últimos 24 anos que eu estou aqui em São Joaquim,
No meu quintal só não nevou 2 vezes, 2014 e 2015. E no estado como um todo, só 2015. E se for considerar os últimos 70 anos, foram só 2, 3 ou 4 oportunidades que não nevou. Então, a neve é um fenômeno quase garantido. Agora, se vai vir intensa, se vai ser uma neve bonita, uma neve paraguaia, alguma coisa assim, isso aí só mais lá na frente. É provável que a gente tenha algum evento interessante até o final do inverno. O que está indicando é a chance menor de geadas tardias fora aqui da parte fria de Santa Catarina, e Paraná e Rio Grande do Sul. Regiões do norte, Paraná, oeste, Mato Grosso do Sul, Paraguai, São Paulo, partes baixas da região sul, dificilmente terão algum evento de geada a partir do dia 10, 15 de setembro para frente. Muito difícil. Até final de agosto, início de setembro é relativamente comum. Então o pessoal da fruticultura pode ficar um pouquinho mais sossegado, pelo menos aquelas variedades que brotam em setembro. As que brotam em final de julho e agosto, não adianta, vão ter que ter o problema normal. Como está indicando também um inverno, primavera mais úmido aqui no sul, o gasto com fungicida deve ser bem maior, principalmente na fruticultura. Então é uma coisa que o pessoal tem que se preparar, nas lavouras em geral também, dificuldade no plantio, e o pessoal das cidades, das bacias hidrográficas, Rio Itajaí, Rio Uruguai, Rio do Peixe, as bacias do Rio Grande do Sul, do Uruguai, do Paraná, da Argentina, Uruguai e Paraguai também, porque é possível que a gente tenha eventos grandes de chuva que venham trazer transtornos em relação a deslizamento, a enchente, a alagamento. Isso, infelizmente, faz parte também do pacote El Niño. Se vai ser muito intenso ou não, isso mais próximo do evento, caso venha acontecer. Mas é uma coisa que é muito, muito alto o risco, principalmente na segunda parte do inverno e primavera, que deve ser bem chuvosa. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever aqui e torcer para que São Pedro não judia muito, né? O milho safrinha, que nem eu falei, ele tem o risco da geada e o risco da chuva na hora da colheita. Torcer para que seja o menor possível. Voltamos amanhã com a previsão normal, quer dizer, amanhã não, sábado, com a previsão de 15 dias. E logo, logo, um bom fim de semana.